Paz do Senhor Jesus, missionária Karen, estou hoje mais um dia com vocês, porque hoje nós vamos estar estudando dando continuidade ao estudo de Tiago. E nós vamos começar dando continuidade ao nosso estudo, Tiago capítulo 1, versículo 13 ao 15. Nós vamos falar hoje sobre a tentação. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Amém? Então nós vamos falar aqui sobre tentação. Mas o principal motivo da tentação, qual que é? É a cobiça. A cobiça que há dentro de nós, que somos já pecadores e errantes. Já viemos a descendência de Adão, pecadores e errantes. E nós adquirimos algumas práticas aqui na Terra, na nossa estada, aqui na nossa trajetória, que essa prática depois, esses vícios, vão nos dominando. E tudo aquilo que nos domina não é bom. Se nós formos ver o que significa cobiça, cobiça é um desejo ardente, incontrolável, que nós temos, que a nosso entendimento de acha que não consegue controlar. E esse desejo ele vai crescendo dentro de nós. Eu já vou até estender que é um desejo incontrolável por aquilo que não é nosso. Tá no dicionário sobre cobiça, mas eu vou além. É um desejo incontrolável ou um desejo por aquilo que é nocivo, por aquilo que nós sabemos que faz mal, mas nós continuamos praticando. E na nossa própria trajetória da nossa vida, nós vamos adquirindo hábitos que depois se transformam em vícios. E nós não conseguimos controlá-los. E nós vamos alimentando esses hábitos, esses vícios. E é onde gera a cobiça. E a cobiça gera o pecado, a tentação gera o pecado e do pecado gera a morte. Isso nós vamos ver na Bíblia, um exemplo prático da cobiça. Se nós formos a olhar 2 Samuel, capítulo 11, que fala sobre o rei Davi, quando ele pecou com Batseba. Por que Davi, a Bíblia é muito resumida e ela pula essa parte, ela só fala do ponto que Davi pecou. Mas com certeza Davi já conhecia Batseba, porque Batseba era esposa de Uria, que era um dos principais valentes de Davi. Então Davi provavelmente conhecia Batseba, frequentava as mesmas festas, frequentava o mesmo ambiente que Batseba. E esse desejo entre Davi e Batseba, fazia tempo que já estava brotando dentro deles. E ambos não vigiaram, principalmente Davi, que era o rei, que ele tinha o poder de dizer não. E ele não controlou-se sobre esse desejo, sobre essa cobiça que ele teve por Batseba, que não era nem esposa dele. Era uma mulher casada. E ele não foi controlando esse desejo. E esse desejo foi crescendo dentro dele, a ponto dele achar-se que era incontrolável. E foi lá e consumou o pecado, o Batseba. E a sua cobiça gerou muitas consequências. Porque depois ela ficou grávida. E naquela época, o castigo de uma mulher adúltera era o apedrejamento, tanto dela como do homem, mas era pior para a mulher. E ele, para resguardar-se do seu futuro filho, que estava no ventre dela, foi lá e matou o marido de Batseba, que era Urias, um dos valentes, homens de confiança a Davi. Visto que o filho não era dele, e não tinha nem como Davi falar ao contrário, porque Urias estava muito tempo afastado lá da casa, estava em guerra.
Israel estava em guerra. E devido à cobiça do desejo incontrolável de Davi por Batseba, gerou tudo isso. E quantos hoje nós vemos, quantos ministérios são acabados, casamentos, pelas cobiças do nosso coração, pelos nossos desejos que nós achamos que é incontrolável. Porque a Bíblia vai falar que não tem pecado, de tentação ou provação maior do que nós podemos suportar. O que acontece? Nós temos desejos, como Davi teve por Batseba, e nós não vigiamos. E esse desejo vai crescendo dentro de nós, a ponto de nós não aguentarmos e consumá-lo. E consumá-lo, nós geramos a tentação gera o pecado. E o pecado gera a morte. E às vezes não é uma morte física, mas espiritual, que é a pior de todas. Então nós vemos o desastre que os nossos desejos, a cobiça, desejos que às vezes nós não controlamos, eles têm consequências terríveis, como teve no caso de Davi. E se você ler depois a Bíblia, essa cobiça, essa falha que ele teve, gerou muitas consequências futuramente. Então que nesse dia de hoje, nós viemos meditar nessa palavra, e nós viemos orar e vigiar, porque Jesus fala que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós devemos vigiar e cortar os nossos desejos, que nós sabemos que são nocivos, que são os desejos que não cabe a nós possuir alguma coisa que é do outro. Que nós possamos controlar esses desejos. Controlar, cortar, como se diz um ditado. Nós devemos cortar o mal pela raiz. Nós não venhamos dar lugar à cobiça. Não venhamos dar lugar aos desejos pecaminosos do nosso coração. Medite nessa palavra, fique com Deus, na paz do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe.